Shalom, shalom, meus queridos amados, bom dia, mais uma live Café com Palavra, iniciando nessa segunda-feira. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom estar começando, deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. Nossa segunda-feira, para muitos é o primeiro dia de trabalho da semana, e nós temos a consciência de deixar Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Então é isso aí, amados. Estamos começando mais uma super live aqui, Café com Palavra, e eu creio numa palavra poderosa da parte de Deus para alimentar os nossos corações e deixando Deus sempre em primeiro lugar. Convido a você, nesse momento, que esteja convidando pessoas. Envie esse link aí para pessoas participar desse momento maravilhoso aqui comigo e com você. E hoje nós temos dois convidados muito especial. Temos aí o pastor Serginho, um mentor espiritual, um grande homem de Deus, lá de Alphaville, São Paulo. Temos também aí Luiz Carlos, grande empreendedor, um grande amigo que vai estar conosco aí também, trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus. Então, meus queridos amados, o tema da nossa ministração de hoje, eu sei que é um tema muito específico, é algo que Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo, é algo que eu carrego dentro de mim, é algo que eu vivo, que é cura divina. Cura divina, nós vamos falar hoje sobre cura divina. Versículo como base que está lá em capítulo de Isaías 53, né? Isaías 53, versículo 4 e 5. Eu carrego esses dois versículos comigo, amado, todos os dias. E eu vivo esses dois versículos, né? Na minha vida, eu sou testemunha viva. Lá em Isaías 53 nos garante, né? A palavra de Deus diz: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou sobre si, e nos reputava por aflito e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus diz que eu sou sarado, Jesus diz que você é sarado. Jesus já levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Então nós precisamos ter a convicção que nós somos sarados em Cristo Jesus. Amados, como é bom começar a segunda-feira deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. Então convida pessoas, envia esse link para pessoas que o Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai lhe incomodar, ele está falando com você, para você convidar para estar sendo nesse momento edificado com a palavra de Deus. Estamos iniciando essa super live Café com Palavra. Essas lives estão sendo um grande sucesso, e o maior sucesso são vidas para Jesus. O tema é Café com Palavra, mas aqui é mais palavra do que café. Então, convido a vocês para criar expectativa, porque você vai sair desta manhã cheio da unção do poder de Deus, a unção de cura que está nesse lugar, que está nesse momento aqui, que eu tenho certeza que o mais interessado é Deus, de encher o seu coração. Muito bom receber vocês aqui, muito bom estar começando mais uma super live aqui. E eu quero dizer para você, crie expectativa, queridos, que Deus, nessa manhã, vai nos trazer uma palavra poderosa do grande amigo Serginho, um grande homem de Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão, aqui na Super Live Café com Palavra. É uma honra, gratidão por você ter obedecido aí o chamado de Deus. Sei que você tem uma unção poderosa que tem sobre a sua vida, sobre cura divina. Eu lembro no dia que Deus lhe usou lá em Alphaville para orar sobre a minha vida. Aquele momento ficou marcado, são momentos que não podem ser esquecidos. E eu sou grato a Deus por ter você aqui comigo, por ter você conosco nesse momento maravilhoso. Que Deus possa te usar poderosamente, meu irmão, essa manhã, nesse momento da live Café com Palavra. Amém, meu amigo, graça e paz, muito bom dia também aí aos seguidores do meu amigo Sidney Cordeiro, também aos nossos seguidores. É uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouquinho, como você mesmo disse, né, da primícia
da nossa primícia ao Senhor. Gratidão, meu amigo. Amém, meu irmão. Como é bom, né? A gente poder ter a consciência, a convicção, né? De Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus 6,33, a palavra de Deus é muito clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então nós estamos deixando aqui, eu tenho certeza que isso agrada a Deus, né? Porque nós estamos deixando Ele em primeiro lugar. Ele é a primícia, Ele tem que estar em primeiro lugar. Então, Mateus 6,33 nos afirma isso. Estamos recebendo aí também o Luiz Carlos, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão, meu amigo. Olá, obrigado. Bom dia, Shalom. Bom Shalom, meu dia, irmão. Seja Shalom. muito bem-vindo aí. Quero apresentar você o Serginho, um grande homem de Deus, um amigão aí lá de Alphaville. Serginho, esse aí é o Luiz Amém. Carlos também. É um parceiro, um homem de Deus, um homem de oração. E eu creio Deus também usando ele poderosamente nessa manhã. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, amém. É um prazer, pastor Sérgio, estar com vocês Amém. aqui. Muito obrigado, Prazer meu todo irmão meu. Sidney. Prazer estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí mais um momento, né? Eu sei que a expectativa, né, é algo que nos faz receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Eu creio uma live, né? Mais uma live aqui, Café com Palavra. Eu creio no poder de Deus sendo operante nesse lugar. E o tema da nossa ministração hoje é cura divina. Isso é algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra que Deus vai nos entregar esta manhã é uma palavra que vai edificar o nosso coração. E eu quero deixar aqui a palavra para o pastor Serginho, que você esteja sendo guiado aí pelo Espírito Santo, um tema que Deus colocou no nosso coração, que é sobre cura divina. Amém, amém. Glória a Deus. Muita alegria também conhecer o irmão Luiz Carlos. Muito prazer. Bom, para quem não me conhece, assim como já foi anunciado, meu nome é Sérgio Tanigal, né? Sou pastor, mentor, filho de Deus, pai, e acho que o que mais importa é propagar a palavra de Deus, né? Seja através de, da própria palavra ou principalmente a carta lida que somos nós, né? Do nosso testemunho, do nosso comportamento, daquilo que realmente ministramos, né? Não só com palavras, mas com nossa própria vida. Amém? A palavra que o Senhor colocou no teu coração, né, de cura divina, né, é um versículo que eu também sempre me pego declarando. Inclusive, agora pela manhã já orei esse versículo, né, quando orava pelo meu filho, né, e ele também estava indo para a faculdade agora, tem uma avaliação, e também acordou, ontem ele estava com um pouco de coriza, né, e também já declarei a palavra sobre a vida dele. Amém? Mas antes disso, vamos orar? Vamos orar? Amém. Querido e soberano Deus e eterno Pai, te damos graças mais uma vez por este momento e por essa oportunidade. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Remande cai, bricomoço e queremenacei. Sem ti nada sou, sem ti nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um, Pai, que está presente e que irá assistir essa Jesus. live posteriormente. No nome de Jesus, eu repreendo toda distração e toda distorção, não daquilo que eu falo, mas daquilo que o teu Espírito Santo quer falar ao coração de cada um. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, e que seja tão somente o teu Espírito Santo, usando a minha vida e a minha boca nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, meu amigo Sidney, muito obrigado aí pela lembrança, pelo convite. Eu amo compartilhar a palavra de Deus e eu creio que é isso que Ele quer que nós façamos. E de Marcos 16:15, de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Deixa eu silenciar aqui que eu esqueci. Aí.
Isaías 53, versículos 4 e 5, eu gosto do início e da parte final, do versículo 5, a parte B. Verdadeiramente ele tomou sobre si as enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Uma coisa interessante, Sidney e Luiz Carlos, é a palavra tomar, tomou, no original hebraico. Quando o profeta Isaías ele relatou isso, eu fui pesquisar sobre o verbo tomar, né? O verbo tomar, ele é no sentido de arrebatar-se, de separar-se, né? E, então aí eu sempre costumo dizer, né? Alguém aqui já teve dor? Olha o tema é cura divina. Se é cura, é de alguma dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Qualquer tipo de dor. A palavra de Deus nos garante que ele tomou sobre si todas. Não é algumas, não é. Não, é todas. Então eu pergunto aqui para cada um de vocês: se ele tomou sobre si, ele arrebatou sobre si a minha e a sua dor, a pergunta é: já teve dor? Luiz Carlos, Sidney, vocês já tiveram dor? Sim. Vamos olhar só para a que é aparentemente mais perceptível, que é a dor física. Já teve dor? Sim. Sim. Eu também já. E aí eu olho e me encontro com essa palavra, e a palavra diz que ele tomou sobre si, na cruz, a minha e a sua enfermidade. E aí eu pergunto, se ele tomou todas, então quem está mentindo? Nós ou a palavra? Então, quando eu parei para pensar e deparar e meditar nesse versículo alguns anos atrás já, e o Senhor falou comigo, filho, não é sobre essa dor. Não é sobre uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor no rim, né, uma pedra renal no rim e tal. Não, não é sobre isso. Imagine a situação. Quantos de vocês já não acompanharam ou já ouviram falar de pessoas que tiveram dor, tamanha dor, que quando sofreu o acidente, não lembra nada, Luiz Carlos. Cara, tu teve fratura exposta e não lembra nada. E diz só que eu acordei no hospital, eu acordei na ambulância e zero dor. E aí, quando eu meditando nessa palavra, o Senhor trouxe sobre mim, para mim, uma revelação no sentido de essa dor que eu estou falando é a dor insuportável. Aquela dor que, como você, como filho, não ia suportar e só Cristo suportou, ele levou sobre ele essa dor insuportável. E aí ele desliga, entre aspas, o seu corpo e permite que nós desmaiamos. Agora, aquela dor que eu e você sentimos, uma dor na perna, uma dor nas costas, uma dor na cabeça, essa é a dor suportável. É o espinho da carne. Então, quando a gente entra, né, e fala sobre um Deus que cura, que a cura faz parte do seu caráter de amor e de retenção. Quando levamos a nossa memória a palavra dele em Mateus 6, quando ele vai ensinar os discípulos como orar, ele diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. E aí eu quero trazer isso a vocês. Venha a nós o teu reino. Então, quando nós trazemos o reino dele para a terra, no reino dele não tem enfermidade. Quantos de vocês, quantos de nós já ouvimos falar o seguinte: fulano estava sofrendo, seja de qualquer, seja a enfermidade. Quando ele diz
descansa no Senhor, as pessoas costumam dizer, pelo menos agora, ele vai descansar no Senhor. Se nós olharmos a palavra de Deus, o descanso ele quer que nós tenhamos aqui, porque nós temos que assumir o que a palavra diz em Isaías 53, que já foi lido aqui. E aí eu lembro do que o profeta Jeremias disse em Lamentações de Jeremias, capítulo 13, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? O que me dá esperança é a palavra de Deus. E aí nós precisamos declarar o quê? A palavra. Porque a palavra também diz que uma vez ela proferida, jamais ela volta vazia. Então, quando nós entregamos, como nós declaramos, como nós verbalizamos, e olha que interessante, a verbalização, ela não pode ser apenas mental. A verbalização, ela tem que ser audível, para que Romanos 10:17 se cumpra. Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, quando a fé, eu declaro a palavra de Deus, a fé ela é ativada através da palavra. Por isso que Êxodo 15, 26b diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Isso já deveria ser suficiente. 1 Pedro 2,24 diz que pelas suas chagas fomos sarados. Fomos, na conjugação verbal da língua portuguesa, está no passado. Se está no passado, é que já aconteceu. O que precisamos fazer é tomar posse. Olha que interessante também, Salmo 139:16. Lá o salmista diz que ele conhece todos os nossos dias, já foram contados e determinados. Ou seja, o meu sofrimento presente para o Senhor já é passado. Então, quando nós entendemos isso, a cura, ela não é apenas um ato momentâneo, é uma expressão do caráter de Deus. Porque Jesus, ela é a imagem perfeita do Pai e curava todos aqueles que vinham até ele. Então, eu te convido a vir até a presença de Deus. Vim até a presença do Pai. Porque o que cura é a presença. Porque a cura, ela começa pela fé. Marcos 5:34 diz assim, ó, então disse aquela mulher, filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fique livre do seu mal. Todos nós sabemos que essa passagem fala sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Alguns versículos antes, a mulher disse, a Bíblia diz que ela pensou, se eu apenas tocar o manto, a orla de Jesus, eu serei curada. Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram The Chosen, e lá ele explana de uma forma sobrenatural. Aquela mulher invadindo aquela multidão que pressionava Jesus, e aquela cena assim, o Espírito Santo me trouxe a memória da palavra. E quando aquela mulher ela voou na roda de Jesus e tocou aquele manto, né? A expressão de Jesus foi meio que assim, ó, ele paralisou. Paralisou no tempo e faz a pergunta, quem me tocou? E a cura daquela mulher foi instantânea. Então, hoje, muitos tentam resolver problemas físicos, emocionais, por recursos naturais, por forma natural, mas na verdade, a verdadeira cura, ela começa quando eu e você, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo. Porque a fé e a mão toca Jesus hoje. A sua fé precisa tocar o Pai nesse dia de hoje.
Porque a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos e caminhamos pela fé. Porque Jesus é o que cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. É Ele, é somente Ele. Quando eu e você entendermos isso e declararmos e aceitarmos, a palavra de Deus diz que o nosso cérebro, quando recebe uma informação, ele envia essa informação ao restante do corpo, seja qual for essa informação. Certa feita tem um conhecido meu que ele teve um tipo de câncer. E esse tipo de câncer é muito raro, muito incomum em homens, que é um câncer de mama. E quando ele recebeu o diagnóstico, ele declarou: não vou sentir nenhuma reação de acordo com o tratamento. E assim o fez, o aconteceu, e esse homem venceu o câncer, porque ele determinou ao seu órgão, ao seu organismo, ao seu corpo, que não seria afetado. E aí, passado alguns meses da vitória dele, do resultado dele, ele pegou e mandou mensagem para mim dizendo: pastor, ore por mim, eu não estou bem, preciso tomar uma medicação por muito tempo, e o meu corpo não está reagindo bem à medicação. E eu peguei e falei assim a ele: você pode falar por videochamada? Ele se disse sim. E qual seria o cumprimento de um cristão, de um irmão em Cristo, saudar um outro irmão em Sydney? Graça e paz, a paz do Senhor, shalom. Sim ou não, gente? Isso. E aí, tomado por autoridade dos pais, eu disse assim: você não tem vergonha na cara? Ele arregalou o olho e falou assim: como assim, pastor? Eu falei: mano, tu venceu um câncer e se entregou por um remédio. Na hora a expressão dele mudou. Porque quando ele recebeu a notícia do câncer, ele deu ordem de vida. Mas quando ele recebeu a notícia de que teria que tomar remédio por vários anos, ele reagiu com uma resposta negativa. Agora eu te falo, se a enfermidade que veio sobre a sua vida é para gerar milagre, milagre só gera quando você vence. Porque quando você se entrega, o único milagre que gera quando você se entrega é quando você se entrega para ele, conforme Salmos 37:5. Entrega o seu caminho a ele, confia nele e o mais ele fará. Porque só vai gerar milagre se você entregar nas mãos da pessoa certa, se você entregar na vida da pessoa correta. Se você entregar para a enfermidade vai vencer. Mas se você entregar nas mãos de Cristo, Cristo vai vencer por você. Então, a cura divina ela só é completa quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos nele, o mais ele fará. Sabe por quê? Porque Deus ele quer restaurar hoje, nesta manhã, traumas emocionais, ferida da alma, assim como enfermidade física. Mas o comando você precisa dar. Já sou curado. Já sou sarado. Assim como o Sidney abriu essa live falando sobre esse versículo. Então, não peça apenas pela cura do corpo, mas também abra o seu coração para que Jesus cure também as feridas internas. A ferida da tua alma. Porque Jesus quer curar hoje
no seu físico, no seu emocional, como também no espiritual. Né? E aqui eu já começo a partir já, Sidney, para o final, porque a cura é um sinal do reino de Deus em nós. Assim como eu citei sobre Mateus 6. Quando eu trago o reino dele para cá, é como se eu trazesse a verdade dele para a terra. E a verdade dele é que não tem enfermidade. Então, por que que acontece? Para que manifeste a glória dele. Assim como ele disse, aquele cego perguntou assim, mestre, quem pecou? O filho ou os pais? E aí Jesus respondeu, ninguém pecou. A enfermidade dele é para manifestar a glória de meu Pai. A glória de meu Pai. Assim como aconteceu nos 10 leprosos lá em Mateus, indo pregar e dizendo, chegai o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Os 10 leprosos lá em Lucas 17, fala sobre aquele que voltou para agradecer. Lembra que Jesus disse, vai até o sacerdote. E a Bíblia diz que no meio do caminho eles foram curados. Sabe o que significa isso? Que antes de ser curado, houve a obediência. A obediência a uma palavra. E quando aqueles leprosos obedeceram, todos foram curados. Mas somente a gratidão faz com que você recebe a salvação plena. Tudo que você coloca foco, cresce. Isso é o que diz aí, né? Não só os coaching, mas os mentores ou as pessoas que têm resultado. É isso, não é, Sidney? Tudo que você coloca Isso. foco, cresce. Eu costumo dizer, tudo que você agradece, floresce. Tudo que você agradece, cresce. Tudo que você agradece, multiplica. Até porque Jesus, quando fez o milagre na multiplicação dos pães e dos peixes, olha só, presta atenção. Quantos foram os pães? 5. 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães. Sabe por que 5 pães? Porque tudo que é feito pela mão de um homem para multiplicar, primeiro precisa repartir. Vou repetir. Tudo que é feito pela mão de homem para multiplicar, precisa repartir. Por isso que a Bíblia diz que Jesus partiu os pães para poder multiplicar. Mas tudo aquilo que ele faz, que é os 2 peixinhos, só precisa de 2 peças mesmo para fazer a cruz. E os 2 peixinhos, tudo que Jesus cria, tudo que Deus cria, ele não divide, ele multiplica direto. Sabe para quê? Para que 5 pães e 2 peixes, 5 mais 2, 7, e alcança a perfeição. Então, quando nós entendemos isso, que através da minha mão, para poder multiplicar, ela precisa dividir, ela precisa compartilhar. É isso. E aí Jesus só levanta e agradece. Porque a gratidão, ela antecede o milagre. E a murmuração, ela retrocede. Ou talvez nem acontece. Então, sejamos gratos. Porque através da gratidão, através daquilo que Deus
tem para minha e para sua vida? É através da palavra. Então, receber a cura é apenas o começo, porque nós devemos viver como testemunho do poder e da bondade do Pai. Porque é sobre isso, Sidney. É sobre aquilo que Deus faz, é sobre aquilo que Deus fez por mim e por você. Se for aqui para compartilhar tantos e tantos testemunhos, tantos e tantos milagres que eu já presenciei, eu já presenciei ao vivo, através não das minhas mãos, mas das mãos do Senhor passando pelas minhas. Assim como você testificou, Sidney. Sabe por quê? Porque Deus, com Jesus, ainda continua fazendo milagre. E sabe por que eu e você passamos por isso? Porque eu costumo dizer que toda ferida, ela gera uma cicatriz. Toda ferida, ela gera uma cicatriz. Todo trauma gera uma cicatriz. E toda cicatriz fechada é um ministério aberto. Toda cicatriz fechada é algo que vai começar a acontecer na sua vida a partir de então. Então, ele é que faz. É isso aí, Márcia. Deus é o mesmo, ele não muda. E se ele não é o mesmo e ele não muda, milagres também continuam acontecendo. Então, para finalizar aqui, já está encerrando o meu tempo. A fé, ela nos conecta à cura. Como eu disse, segundo os Coríntios 5:7, nós não andamos pelo que vemos, andamos e caminhamos pela fé. E o que é fé? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que fé, ora, a fé é. Ela não foi e nem será. Ela é. É o quê? A certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é o milagre que você está esperando hoje? Qual é a cura divina que você precisa hoje? Mentalize, declare, verbalize, eu preciso ser curado. Então receba a cura pelo poder que há na palavra. A palavra diz, Isaías 53, versículo 5, final, parte B, diz, pelas suas pisaduras fomos curados. Pelas suas pisaduras você já foi curado. Você já foi curada. Então, Jesus, ele cura corpo, alma e espírito. A cura é a manifestação do reino de Deus. Até porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como a Márcia disse, em Hebreus capítulo 13 e versículo de número 8. Então, para finalizar, declarem a palavra sobre qualquer circunstância. Sobre qualquer circunstância. E como a minha esposa disse ontem, precisamos aprender a esperar o milagre em alegria. Porque o apóstolo Paulo diz, em Filipenses 4 e versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê, Luiz Carlos? Porque a alegria no Senhor, ela é ultra circunstancial. Ela não depende de circunstância, ela não depende de situação, para que você esteja alegre no Senhor. Eu não sei quem está aí da de Belém, se é o pastor Éder ou a pastora Sidneia, se creres, verás a glória de Deus. E aí eu trago à memória Marcos 9:23, para finalizar. Marcos 9:23 diz assim, tudo é possível ao que crê. Aí o Sérgio
Sérgio Tanigal aqui diz e complementa: tudo é possível ao que você crê. Tudo é possível ao que você está crendo. Aí eu pergunto: o que você está crendo? Você está crendo que o seu milagre, a sua cura, já se manifestou? Eu te diria, é possível que ela já se manifestou. Mas se você também não crê que nada vai acontecer, eu também te diria, é possível que nada vai acontecer. Porque tudo é possível a que você crê. Agora, eu creio, eu declaro, profetizo. Seja curado, seja sarado. Porque a palavra de Deus diz e me garante, pelas suas pisaduras fomos curados. Pelas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Palavra poderosa, reflexão extraordinária, Serginho. E a convicção, a palavra, né, como você mesmo leu aqui em Efésios, né? Lá em Efésios não, lá em Hebreus, né, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso Versículo aí. 11 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, Exatamente. pela fé, nós temos convicção da cura divina. E eu não só tenho uma convicção, como eu vivo, né, cura divina. Eu sou uma testemunha viva do que Deus operou sobre a minha vida, onde a medicina disse que eu não poderia mais sobreviver. Que seja, eu sofri um infarto fulminante. Para o homem, para o médico era impossível, ele não estava errado, os laudos, tenho até hoje esses laudos, onde um jovem com 37 anos teve um infarto fulminante, e a medicina diz que um jovem abaixo de 40 anos, quando tem um infarto fulminante, todos eles são fulminantes abaixo de 40 anos, é 99% morte. E eu sofri esse infarto com 37 anos, e a medicina disse que eu não tinha como sobreviver. Meu coração foi afetado 42,9%. Quase a metade do meu coração foi afetado. Que seja, era quase impossível para os profissionais conseguir restaurar um coração com quase a metade destruído. E Meu fui Deus. encaminhado, eu fui encaminhado para o hospital de Caruaru, ali onde os cardiologistas me acompanharam e disse: não tem como. Não tem como esse homem sobreviver. E ali eu estava todo o tempo louvando e adorando a Deus. Eu lembro que era uma das passagens de Paulo e Silas lá na prisão, e aquela passagem sempre estava no meu coração, eu ali adorando ao Senhor. E eu dizia uma coisa para uma voz que vinha desde aqui do hospital da minha cidade, vinha uma voz e dizia: eu vou lhe levar. Eu digo: em mim você não toca, Satanás. Aleluia. Salmo 91, versículo 7, de 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu digo: em mim você não toca, porque Satanás, ele quer colocar medo em mim e em você. Porque ele botando medo, ele rouba a fé. Então não permita que o medo entre na sua mente. Porque a mente, ela pode levar para o coração. Aqui é a porta de entrada para o que desce para o coração. Então não aceite medo. Eu não sei o que é que você está passando essa manhã, eu não sei o que é que você vem orando, eu não sei o que é que você vem declarando, mas eu quero dizer para você: não permita que o medo atrapalhe a sua fé, porque a fé é o firmamento de coisas que não se vê. Aleluia. E ali eu fui levado para Caruaru, os médicos disseram que eu não poderia mais sobreviver. 11 cardiologistas me acompanhou, e esses cardiologistas, todos os 11 falavam pela mão na boca: não tem como sobreviver, porque o coração dele foi afetado 42,9%. A dor de um jovem de 40 anos abaixo, que eu tinha 37, diz que é a maior dor do mundo. E aí, para a honra e glória do Senhor, esse infarto foi na segunda-feira. Na sexta-feira eu estava jantando em casa com a minha Glória esposa. a Deus. Aleluia. E eu quero dizer mais para vocês, queridos: o inimigo não desiste. Mesmo eu vencendo
esse infarto para a glória de Deus. Deus me permitiu estar aqui para estar contando esse testemunho. Eu recebi um laudo médico, os médicos disseram que eu iria tomar 21 comprimidos por resto da minha vida. Lembro o nome da médica, doutora Fernanda, que era cardiologista chefe do hospital de Caruaru. Ela disse, tudo bem, diga à sua mãe que ela teve um novo filho, mas a partir de hoje você nunca mais vai ter uma vida normal. Você vai precisar se ausentar totalmente das suas empresas. Eu tinha 6 empresas e ele disse que você não vai mais poder trabalhar e você vai ter que tomar 21 comprimidos por dia, 7 de manhã, 7 meio-dia e 7 à noite. Digo, tudo bem, doutora, vou cumprir os princípios. Você não vai poder pegar um peso mais de 2 quilos. E aí eu trouxe esse laudo para casa e comecei a tomar esses comprimidos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. A fé funciona. A fé tem poder. E todos os dias eu botava os 7 comprimidos na mão e dizia, esses são os únicos comprimidos que eu tomo em nome de Jesus. Eu abençoo esse comprimido no nome de Jesus e eu tomava, porque eu não quebrava o princípio. E tomava eles de manhã, tomava meu dia e tomava à noite. Até que um dia que o Espírito Santo disse, está na hora de parar. Glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Hoje eu não tomo nenhum comprimido. Tem um ano, vai fazer 2 anos agora que eu não tomo nenhum comprimido. Eu não sinto andor de nada. Eu pratico exercício todos os dias. Minhas empresas estão cada dia prosperando mais. Sabe por quê? Porque Deus me falou. Deus é o Deus que me deu esse milagre, é o Deus que está dando um milagre sobre a sua vida. Agora você precisa crer. Tome posse, porque a cura divina, amado, está disponível para aquele que crê. Tome posse. Hoje eu vivo cura divina na minha vida. Eu não sinto andor de nada, meus irmãos. Eu não sinto andor de nada. Sabe por quê? Porque eu entendi. Eu tenho convicção que Jesus já levou sobre si, como diz aqui em Isaías 53. Ele já levou. Não é que a dor não vem. Não é que a enfermidade não vem. Mas você não pode aceitar que ela permaneça. Você tem que dar ordem que ela tem que ir embora e devolver para o dono dela. Gratidão, meu irmão Serginho, pela palavra de reflexão poderosa. E eu creio em nome de Jesus, a unção de cura que opera sobre esse momento dessa live, sobre a vida de pessoas, sobre a vida de pessoas que estão assistindo aqui. Eu creio em milagres extraordinários. Quero aqui passar a palavra para o meu irmão Luiz Carlos. Eu sei que Deus vai trazer mais um momento aí sobrenatural sobre a sua vida, meu irmão. Amém, amém, meu irmão. Mais uma vez, bom dia. Sidney, obrigado pelo convite, por estar aqui. É uma honra e uma satisfação. Pastor Sérgio, é um prazer conhecer o senhor, mesmo que por enquanto virtualmente. É uma honra poder estar com vocês, falando do nosso Deus Pai, trazendo as boas novas, né, de Deus, porque isso é o que me move. E como é bom estar com vocês, estar podendo compartilhar. Bom dia também para cada pessoa que está online aqui conosco. Pode ter certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. Não é à toa que você está aqui, não é por mim, não é pelo pastor Sérgio, não é por Sidney, mas sim por Jesus. Amém. Mas sim por aquele que faz todas as coisas. Então é isso. O tema de hoje, que o Espírito Santo concedeu aí a nosso irmão Sidney, que é cura divina. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E também sem fé é impossível recebermos cura divina de Deus. Só é possível termos e recebermos se crermos. Infelizmente, muitas pessoas, nós temos uma mente que é muito rápida, que pensa muitas coisas, é uma mente muito inteligente que Deus fez, e aí algumas pessoas, quando recebem algum diagnóstico, preferem ficar com o diagnóstico do homem e não se apega com o que já está escrito na palavra. Não se apega com a verdade de Deus, como já foi pronunciado aqui Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, ele já levou. Não tem mais para que a gente ficar apegado à doença. Por que se ele já levou? Por que se ele já tomou por nós? Pode chegar? Pode chegar. Mas aí, pela fé, a gente declarar e elas ir embora. Porque Deus é o mesmo.
Deus é o mesmo, Jesus ele continua o mesmo, Jesus é o mesmo de sempre. O pessoal, infelizmente, tem um negócio, não, mas isso era no tempo de Jesus. Jesus não tem tempo, ele é o eu sou. Ele é o ontem, o hoje, o amanhã, o alfa, o ômega. Não tem tempo para Jesus. Não tem negócio de tempo de Jesus. Ele é, ele faz, ele opera milagres, ele realiza, ele faz acontecer. Para isso precisa a gente crer, precisa tomarmos posse verdadeiramente. Precisamos verdadeiramente se apegar na palavra. Porque o mundo está aí. Ele vem, ele vai tentar nos distorcer o que é a verdade. Ele vai tentar atrapalhar. Mas o que eu digo a cada um é que a gente fique com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Ela é uma palavra imutável, que não muda, que Deus não muda. E cura divina, a gente sabe que todos os milagres que Jesus fez, que está aqui, o que é que ele falava? Em todos, aqui que ele deixou para nós. Essa tua fé o curou. Em nenhum a gente vai encontrar, eu te curei, o meu pai te curou, o Espírito Santo te curou, não. A tua fé. Mas por quê? Se é Jesus que cura. Mas é para deixar para nós. Ele deixa para nós, ele está dizendo, olha aí, ó, é eu que faço, mas você precisa ter fé. Mas você precisa crer que eu faço isso. Então, gente, você vê o poder da fé, o poder de crermos na palavra, o poder de entregarmos a Jesus, porque para ele não tem diagnóstico difícil, porque para ele não tem dificuldade, para Jesus não. E quando a gente fala em cura divina, assim como o Sidney, que eu já conheci um testemunho fortíssimo aí, que graças a Deus aí está, para honra e a glória do Senhor, está levando as boas novas do Senhor aí para o mundo, porque essa é a vontade de Cristo. E como o pastor Sérgio falou, se em cada cicatriz tem uma história, em cada situação que a gente passou, tem um testemunho para as outras pessoas. Para aí a gente falar para as pessoas que Jesus é o mesmo, que ele continua o mesmo, que ele continua operando o milagre. Para isso só precisamos de uma coisa, crer. Parece tão fácil a gente dizer assim, só precisa crer. Mas é como eu falei, tem uma mente, tem um pensamento, tem um mundo, tem as vozes. E nós não devemos ficar focando, ouvindo as vozes, mas a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Eu sofri um acidente, eles me socorreram como morto. Geralmente, em acidentes, quem socorre é o pessoal do SAMU, o bombeiro, o pessoal da saúde, né? Mas nesse meu acidente foi os policiais, a polícia que me socorreu. Como morto, eu estava sangrando muito pelo ouvido, pela boca, botando sangue. E aí cheguei no hospital com morto, mas aí tem uma médica de plantão e examinou lá na hora. Disse, não, ainda tem vida, transferiu para um hospital maior. Diagnosticou lá que eu tinha tido um traumatismo craniano, tinha sido afetado muito a minha cabeça. E aí, levaram para um hospital maior. E nisso, no outro dia à tarde, foi que eu vim acordar. Aí os médicos, não, acordou, mas aí vai ficar as sequelas, ele teve traumatismo. Ele vai usar fralda, vão ter que ficar dando banho nele, ele vai ficar sequelado, não vai sair mais de uma cama. E para honrar a glória de Jesus, estou aqui, compartilhando as boas novas, estou aqui contando esse testemunho, e para dizer para vocês que Jesus é quem faz isso. Porque pelos médicos, foi que os médicos disseram. Primeiro, disseram que não tinha mais vida. Mas aí a médica disse, não, foi um traumatismo, ele está desacordado, mas vamos ver o que pode fazer. Levou para o canto, o médico, depois que acordou, os médicos falaram que ia ficar com sequela, mas só que existe um médico dos médicos. Existe aquele que tudo pode. Existe aquele que restaura, existe aquele que salva, existe aquele que cura. E ele tem uma fratura no fêmur esquerdo, uma fratura interna. A perna foi infeccionada, eles cortam, mas não cortam, enfim. É um testemunho muito longo. E nisso, gente, o que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele é poderoso para fazer. E o poder da oração, o poder da intercessão, o poder da fé, o poder de palavras positivas, o poder de vida mesmo, que
A palavra, ela produz vida ou morte. Está escrito em Provérbios que a nossa língua ela tem o poder entre a vida e a morte. Nossa boca. E a que a gente vai comer o fruto dela. Então, que a enfermidade pode chegar os problemas, mas a gente declarar. Pai, está escrito, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, eu Aleluia. sou curado. Em nome de Jesus, eu sou restaurado. Porque está escrito. Como foi que Jesus repreendeu Satanás quando ele estava sendo atentado? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Falou 3 vezes para Satanás quando estava sendo atentado por ele. Então, essa é a mesma coisa conosco. Nós temos que pronunciar, falar a palavra, declarar sobre a nossa vida. Verbalizar, né? Isso. O meu corpo é saudável, a minha saúde é saúde plena, eu vivo saúde divina, eu sou sarado, a minha família é sarada, a minha família enfim. Por quê? Porque no que a gente fala, vai acontecendo. Mas falar coisas negativas, vai chegar o que a gente fala. Se falar coisas que não edifica, vai chegar. O que a gente pronunciar, o que a gente falar, vai acontecer. E pela fé, com fé. Como eu falei no início, sem fé é impossível agradarmos a Deus e também é impossível recebermos um milagre. Porque para Deus não é impossível. É impossível para nós. As pessoas se assustam com diagnósticos, com doenças, com coisas do mundo, com o que vai acontecer e agora como é que vai ser. Mas não, gente. Existe um que está acima, está sobre. Ele é autoridade. A última palavra, o último aval, como fala aqui na nossa língua, é dele. A última Amém. ordem é dele. Acontece se ele quiser. É verdade. Vai acontecer se ele permitir, se for a vontade dele. E se acontecer, pode se pegar com ele, que aí tem um testemunho por trás. Porque não é o fim. Então, que a gente possa se apegar na verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Temos o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco. Ele é quem nos ajuda, ele é quem nos reveste de poder. A palavra do Senhor fala que ele é o nosso ajudador. Ele é o que nos lembra. Ele é o nosso auxiliador. Então temos que se apegar a isso. Não é deixar de ir para os médicos, isso também é lícito. É lícito cuidar da nossa saúde, irmos ao médico, vermos como é que está, enfim, que Deus também deu inteligência ao homem. Essa inteligência vem de Deus. Mas primeiro, procura o Senhor. Procura Deus primeiro. É Deus em primeiro lugar. É o Senhor em primeiro lugar. E aí ele vai direcionar o que a gente fazer. Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores. Ele tem e deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Que cada um de nós possamos ter essa convicção, gente. Porque a nossa fé, está escrito também que a gente aprende de ouvir e ouvir a palavra. É uma fé formada. E tem que ser todos os dias. Todos os dias. Palavra, ouvir pregações, ouvir louvores, ler a palavra. E quando a gente lê, entendermos que não parou aqui na palavra. Não é o tempo da Bíblia, quando algumas pessoas falam. Não. Jesus, ele é o eu sou. Deus é o eu sou. Aleluia. Ele não tem tempo. Então, que cada um de nós possamos se apegar nessa verdade para termos a certeza que é Cristo. E ele já venceu por nós. Ele ficou naquela cruz, não foi por ficar, não foi à toa. Foi para nos dar vida e vida em abundância. Foi para nos conceder saúde, para sermos libertos em Cristo Jesus. Liberdade em Cristo Jesus. Isso é muito fenomenal, sermos libertos, sermos realmente libertas. Crermos que existe um Deus. Que independente de qualquer coisa, não. Primeiro recorro ao Senhor. Agora, se ele falar para mim procurar uma outra coisa, aí sim eu irei. Mas antes, primeiro é o Senhor. Porque ele deve estar em primeiro lugar. E a nossa saúde, os nossos órgãos, o nosso corpo, não foi o homem que criou, foi Deus. Então, se ele criou, ele conhece. Ele é quem sabe cuidar. Ele é quem sabe tratar de cada um de nós.
Infelizmente, a doença maior que tem hoje, que afeta muitas pessoas, de sempre, não é só hoje, não é só no tempo de hoje, não, é da mente. É a mente. Porque quantas pessoas não deixam de viver o fenomenal de Cristo, de Deus, porque ainda não está com a mente renovada? Quantas pessoas não tomam posse de uma cura divina, não tomam posse da palavra do Senhor, porque ainda está a mente ainda doente? Então, que possamos ser renovados. E como é que renova, Luiz Carlos? Leitura da palavra. Quando a gente lê aqui Isaías 53, versículo 4, é entendermos, gente, que isso é verdade. Foi escrito pelos homens, sim, foi escrito pelo profeta Isaías, mas instruído pelo Espírito Santo de Deus. E se está aqui, é verdade. É verdade. Se está aqui, é verdade. Isso aqui é real. É a palavra do Senhor. Ele fala conosco, ele nos ensina. Ele nos instrui pela palavra dele. Ele deixou para isso. Para nos ensinar, para nos instruir, para nos edificar. E não existe diagnóstico que Deus não possa dar jeito. Se você está aqui nessa live e acha que não tem mais jeito, seja um diagnóstico seu, seja da sua família, seja de um parente, de um amigo, se pegue com Jesus. Se pegue com Jesus Cristo de Nazaré. Porque não existe doença que ele não vença, que ele não cure. Não existe problema que ele não dê solução, que ele não resolva. Agora, para isso, temos que ter fé, temos que crer e declarar. Declarar. Seja o seu profeta da sua vida. Declare. Deus deu uma voz a você para nós declararmos mesmo. Dizer, não, Pai, eu não me conformo. Eu não me conformo, eu não aceito. Eu não aceito. A palavra fala que o Senhor cura. Então, Jesus, em nome de Jesus, intervém isso aqui. Cura. Nós temos que pedir, nós temos que fazer a nossa parte. Pronunciar. Que invocar. O Salmo 91 está como? Ele invocará e eu lhe responderei. Então, gente, temos que pedir. E nós temos esse acesso. Cada um de nós, cada um de vocês está aqui nos assistindo. Cada um de nós temos acesso livre ao Espírito Santo de Deus, a Jesus Cristo. Acesso livre. Basta crer e esperar e falar. Tem que falar. Agora, se ficarmos só focados no mundo, olhando no Google as doenças, tem pessoas, eu mesmo conheço uma pessoa que, quando dá qualquer coisa, vai para o Google. Um dia me ligou, ele ligou, Luiz Carlos, eu estou sentindo isso aqui. Eu olhei no Google, cara, eu devo estar desenganado, viu? Porque se tu vê aqui, começou a mandar os prints do que o Google deseja. Eu falei, meu Jesus, vai para Jesus, vai para Deus, vai para Jesus, vai para Deus. Fala, Senhor, o que é isso aqui que está acontecendo? Senhor, por que isso? Por quê, Pai? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? E aí ele vai lhe instruir, ele vai lhe ensinar, ele vai conceder a cura divina. Porque existe, é real. E como eu falei, cada um dizia, a tua fé te curou. A tua fé. É pela fé, gente. É pela fé, pela palavra e pela busca. E a maioria deles, a gente vê como que eles buscavam Jesus. A maioria buscava. Buscava Jesus. A mulher do fluxo mesmo, ela buscou. Ela disse, não, mas se ao menos eu tocar no manto dele, eu serei curado. Ela buscou. Ou seja, sem busca também não vai acontecer. Aquele cego que estava sentado quando Jesus ia passando, ele começou a gritar que a multidão, cala a boca, cego. Ele, não vou calar. Ele buscou. Ele clamou, ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. Isso mesmo. É isso que temos que fazer. Temos que buscar. Temos que sermos intencionais mesmo para Cristo. Intencionais. Ir atrás em palavra, Cristo, porque Ele é o mesmo e Ele faz. Ele continua o mesmo. Tá certo? Amém, amém, gente. Para não prolongar muito aqui o tempo. Sidney, mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, pastor Sérgio e Sidney, falando nosso Deus, podendo compartilhar um pouco. Se fosse para a gente falar mesmo aqui, seria uma live, Sidney, eu acho que amanhã, um horário desse, a gente estava conversando ainda, viu? E o nosso testemunho de vida que nós temos aqui. Mas é isso. E cada um de vocês que está aqui online, se pega nessa palavra. O que Deus diz para vocês hoje aqui é isso, se pega nessa palavra.
Tenha certeza, Jesus é o mesmo. Ele vai fazer. Ele já fez, ele continua fazendo, ele faz. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus conduza, que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa lhe encher de todas as formas, em nome de Jesus. E lembre-se que você está aqui não é por mim, não é pelo pastor Sérgio, não é por Cid, é por Jesus Cristo. É por aquele que é merecedor de toda honra, toda glória, Verdade. todo louvor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus possa conduzir cada um de vocês. Eu vi alguém aqui no comentário que botou que uma loja foi arrombada aqui, foi assaltada aqui, foi levada de 5 bicicletas. Deixa eu ver aqui. E pediu oração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, já deu tudo certo, viu? O Instagram dela aqui, eu não estou encontrando o nome aqui. Colo de mãe. Colo de mãe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, já deu tudo certo. Olha, sim, só um minutinho, Sim. eu queria entrar, até eu mandei mensagem para ela. Rapaz, Amém. olha a coisa, ela não me segue, eu não sei nem de quem ela é seguidor. Como ela entrou nessa live. Né? Eu tô perguntando porque ela é da cidade que eu morava, cara. Eu conheço o marido dela. Ele tem uma loja chamada Bike Brasil mesmo. O pai dele é pastor da Brasil para Cristo. E a loja é da família. Só que ela não respondeu ainda. Pronto. Não sei se é fornecedor, seu Sidney, se vocês são fornecedores dele, da Bike Brasil lá em Jales. Vamos estar orando pela vida dessa mulher, pela vida dessa família, porque se Deus conduzir ela até aqui, é porque, com certeza, eu creio em nome de Jesus, tudo já deu certo. Peça ao pastor Serginho, seja aí, e a gente vai estar em concordância aqui com o Luiz Carlos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu apresento a vida do Márcio, da Brasil para Cristo. Em nome de Senhor, ele é um filho seu, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, em favor do seu filho. Que o Senhor venha tocar, Senhor. Temos tantos testemunhos, Pai, que quando nós clamamos, Pai, milagres acontecem. Que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada uma das pessoas que subtraíram esses bens. Ou que o Senhor possa, Pai, usar, Senhor, toda justiça, toda polícia que já está, Senhor, a captura, a busca, Senhor, e recuperação dessas bicicletas, dessas bikes. Em nome de Jesus. Mas que teu Espírito Santo, Senhor, coloque luz, Senhor, onde essas bicicletas, essas bikes estão. Ó Pai, eu creio, Senhor, na manifestação. Porque milagre não é simplesmente físico. É emocional, é espiritual, é sentimental. Pai, é na nossa alma. Mas também, Senhor, eu creio em milagres que o Senhor pode fazer. Restaurando, trazendo restauração à vida do seu filho Márcio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Assim será, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A palavra de Deus diz aqui em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 11, diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, a ponto de levarem lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Queridos, a palavra de Deus, ela tem poder. Amém. E você, quando declara, quando você impõe, eu quero seguir nessa direção aqui, pastor Serginho, Luiz Carlos, está orando em concordância com vocês, pela vida das pessoas que estão aqui, pela vida das pessoas que Deus colocou para interceder, porque Deus sempre está levantando alguém para interceder pela vida de outra pessoa, para entrar na brecha, mas para Deus não há distância. Eu creio nessa manhã, milagres, cura divina. Eu quero estar orando em concordância para a gente encerrar essa live aqui,
pela vida das pessoas que estão até nesse momento com a gente, pela vida daqueles que você está intercedendo. Porque eu creio na cura divina, eu creio em milagres. Eu creio, amado, porque essa palavra funciona, essa palavra é verdade. Eu creio porque eu vivo esse milagre sobre a minha Amém. vida. E eu quero estar encerrando aqui com oração, e que você que esteja aí, você que está comigo nessa live, você que está conosco até o finalzinho, pode ter certeza que o milagre está operando sobre a sua vida. Eu creio que você vai entrar em contato contando o milagre de Deus sobre a sua vida, sobre a cura divina, cura espiritual, cura física, cura emocional, porque a palavra de Deus, ela é o poder. Amém. Pai, eu te dou graças. Quero te agradecer, Pai, por este momento. Quero te agradecer por essa comunhão, essa live, Café com Palavra, Pai. Quero agradecer ao Pai pela palavra que o Senhor nos conduziu essa manhã através do pastor Serginho, através do Luiz Carlos, através do Espírito Santo que nós estamos aqui, Pai, guiado por Ele. E eu declaro em nome de Jesus, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, porque pelas mãos, o Senhor opera milagres extraordinários. Eu declaro, Pai, todo aquele que está aqui nesse momento, ou aquele que esteja intercedendo pela vida de alguém que o Senhor, Espírito Santo, conduziu para interceder. Eu declaro milagres extraordinários. Eu declaro vida sendo restaurada, saúde sendo restaurada. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cura divina sobre a vida deles, Pai. Como através dessas mãos, Pai, através das mãos de Paulo, o Senhor operava uma maravilha extraordinária. E através das nossas mãos, o Senhor ainda opera milagres extraordinários, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu declaro em nome de Jesus cura divina, cura sobrenatural sobre a vida de cada um que o Senhor colocou para interceder nesse momento, através dos irmãos que estão aqui, através daqueles que estão nesse momento assistindo, ouvindo essa live, daqueles que não ainda escutaram, mas irão escutar depois, Senhor, porque ela vai ficar gravada lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, nos nossos canais, nas redes sociais. Eu creio, Pai, e através dessa palavra que foi ministrada essa manhã, através dessa palavra que o Senhor nos entregou, milagres, cura divina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Gratidão pela presença Amém, de vocês, amém. pela obediência de todos Glória a vocês. Deus. Quero dizer para todos vocês, amados, depois algumas pessoas mandam mensagem, estão mandando inclusive aqui no privado, informando que não deu para ficar até o final, mas vai assistir a live depois lá no canal, no nosso canal. Então envia, querido, essa live para a vida de outras pessoas, porque a palavra de Deus tem que ser propagada, a palavra de Deus tem que ser anunciada, milagres tem que ser contados, seu testemunho tem que ser contado. Gratidão, Serginho, gratidão, Luiz, um abração e uma semana ricamente abençoada para todos vocês. Amém. Amém. Gratidão. Gratidão. Tudo de bom. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Paz. Deus. Shalom. Paz. Amém, amém. Shalom, shalom. Shalom. Shalom de Deus, uma semana ricamente abençoada, meus amados.